passar à sombra projetada. Ora bom, para a sombra projetada é preciso pensarmos o seguinte, que normalmente a forma mais direta de lá chegar será procurar a sombra da linha separatriz. Portanto, a linha separatriz de sombra passa por estas duas geratrizes que estão aqui representadas na projeção frontal e depois vai passar por este lado da circunferência, dado que toda a base vai estar iluminada. Portanto, a separatriz de sombra é constituída por estes três elementos. Por este e por este arco de circunferência entre o ponto A e B, por este lado. Dado que do lado de lá, ali naquela zona, temos zona iluminada na base e temos zona iluminada também, como se vê aqui, na superfície lateral do cone. Portanto, ali não há separatriz de luz-sombra. Então, esta linha é útil porque ela vai, quando eu projeto a sua sombra, vou obter o contorno da sombra projetada nos planos de projeção, quer seja sobre o plano frontal de projeção, quer seja sobre o plano horizontal de projeção. Então, é uma utilidade grande que eu posso dar à minha linha separatriz de luz-sombra. É permitir-me que, se eu encontrar a sombra destes três elementos, eu vou encontrar o contorno da sombra que este cone projeta sobre os planos de projeção. Então vamos começar pela base. Portanto, a base é um círculo que é limitado por esta circunferência e a forma mais simples de pensar é esta. A base existe num plano frontal, que é o plano φ, e este plano frontal será paralelo ao plano frontal de projeção. Então eu sei, por experiência comum, não é? E também porque já o aprendemos, eu sei que a sombra que se vai projetar no plano frontal de projeção, por este ser paralelo ao plano da base, será uma sombra exatamente igual à própria base. Estamos a trabalhar, recordo, com uma direção luminosa e, portanto, os raios de luz são paralelos entre si. Portanto, o que eu vou fazer é encontrar a sombra que este círculo da base projeta sobre o plano frontal de projeção, porque é fácil desenhar, porque terá a forma de uma circunferência exatamente igual a esta. Portanto, vou começar por determinar a sombra do centro sobre o plano frontal de projeção. Portanto, o ponto O tem aqui a projeção frontal, pelo que o raio de luz já está aqui desenhado. Tem aqui a projeção horizontal e, portanto, eu terei agora que desenhar um raio de luz a 45 graus, passando precisamente por este ponto O. Vou utilizar aqui este ângulo lateral dos 45 graus do nosso aristo, tendo cuidado de alinhar estas linhas para que este ângulo saia com correção. Portanto, o raio de luz será então este, e eu procuro a interseção com o plano frontal de projeção. Portanto, um ponto com afastamento igual a zero. Vemos aqui que o afastamento vai diminuindo. Nesta projeção podemos acompanhar o afastamento até que aqui eu tenho o afastamento zero. Portanto, é onde este raio de luz interseta o plano frontal. Então eu terei que prolongar a outra projeção para encontrar depois aqui o ponto. É isso que vamos fazer de seguida. Portanto, tenho aqui a sombra que este centro da base projeta sobre o plano frontal de projeção. Portanto, este será... Reparem que, para chegar aqui, o raio de luz atravessa, antes de chegar ao plano frontal, atravessa o plano horizontal, como se vê aqui pela projeção frontal, em que temos aqui a cota zero. Apesar de tudo, eu pretendo é este centro da base projetada sobre o plano frontal. Portanto, a sombra desse centro projetada sobre o plano frontal. Pelo que este ponto será uma sombra virtual. Então eu tenho aqui O virtual e com o índice 2 por ser projetado no plano frontal. Portanto,
este ponto será então o centro da minha circunferência com um raio igual ao raio da base. Eu vou só aqui confirmar o raio da base para verificar, para que fique certinho. Aqui está. E, portanto, com este centro, que é a sombra virtual do ponto O, eu vou então desenhar aqui toda esta... Vou desenhar toda a circunferência por uma questão da gente perceber melhor esta lógica. Eu vou passar com um pouquinho mais de força. Aqui está. Espero que seja visível. Agora, queria que vocês reparassem no seguinte. Esta sombra da base será projetada efetivamente como sombra real sobre o plano frontal de projeção, o que significa que é só até aqui e até aqui. Daqui para baixo, esta sombra será sempre sombra virtual, ok? Portanto, esta sombra deste arco de circunferência, em parte, estará aqui nesta zona, não é? E até onde? Até ao ponto A. A partir do ponto A, como sabemos, temos a sombra não desta da base a ser válida, não é? Porque ali temos a base iluminada e a face lateral também, mas do ponto A vamos ter esta geratriz da separatriz de sombra, aqui até ao vértice, e será a sombra desta geratriz que me vai dizer então onde é que eu vou continuar o contorno da sombra. Portanto, eu vou determinar a sombra do ponto A e vou determinar também a sombra do vértice, uma vez que a geratriz é AV. Portanto, será o próximo procedimento. Vamos acertar aqui o nosso aristo e vamos então desenhar os raios de luz que passam no ponto A. E no vértice já está ali desenhado. Portanto, no ponto A, aqui em projeção horizontal fica aqui. E no ponto V também já está ali desenhado. Portanto, agora o que vamos é determinar de facto estas sombras destes pontos. O ponto A então projeta sombra sobre o plano frontal. Aqui atingiu o plano frontal, temos o afastamento zero, não é? E portanto, vou confirmar aqui. E portanto a sombra deste ponto A dá, como é lógico, obrigatoriamente sobre a circunferência, não é? E ficará exatamente ali. Portanto, se todo este desenho foi feito com rigor, o ponto terá que ficar exatamente ali. Portanto, a sombra agora do ponto A vai estar aqui. Como é de sobre o plano frontal, há de sombra 2. Agora a sombra do vértice. A sombra do vértice, já vimos que o vértice está ali. A sombra do vértice vai encontrar-se aqui. Portanto, vemos deste ponto com afastamento zero até ao raio de luz que passa no vértice. Portanto, a sombra do vértice vai encontrar-se aqui. Então, eu chamo-lhe V de sombra 2, uma vez que se projeta no plano frontal. Então, a minha sombra real vai existir aqui a acompanhar a sombra da circunferência. E vai existir aqui, que será a sombra daquela geratriz da linha separatriz de sombra. Portanto, até aqui ela será visível, ali vai esconder-se por trás do cone e, portanto, ficará invisível. Portanto, para os pontos da outra geratriz da separatriz de sombra, vai passar-se uma coisa semelhante. Eu vou localizar a sombra do ponto B. Portanto, vou fazer passar um raio de luz pelo ponto B e descobrir onde é que esse raio de luz vai projetar sombra sobre o plano frontal de projeção, em primeiro lugar. Portanto,
sombra sobre o plano frontal de projeção. Tenho que prolongar um pouquinho mais, por aquilo que me estou a perceber. E, obviamente que portanto, o raio de luz passou em B, vem dar aqui, não é? Obviamente que estes pontos têm obrigatoriamente que ser pontos da nossa circunferência em sombra, já que se o B pertence à circunferência, eu aqui terei que ter a sombra a projetar sobre a sombra da própria circunferência. É óbvio que aqui no nosso desenho este rigor não foi 100% conseguido, mas por vezes isto também pode servir como forma de controlo para permitir perceber se eu estou ou não estou a ser suficientemente rigoroso. Quer o ponto B em sombra que temos aqui, portanto é uma sombra virtual neste caso, B virtual 2. Portanto, este ponto B virtual 2 e este ponto A de sombra 2, qualquer um deles, tem obrigatoriamente que estar localizado sobre esta circunferência em sombra. Este pedacinho aqui da sombra, eu até já sei que se projeta no plano frontal, posso passá-la com traço mais forte, para irmos tornando o nosso desenho mais fácil de ler, desculpem. Portanto, eu sei que a minha sombra real vai ter este contorno e ali ficará invisível, que está escondida por baixo do cone, por trás do cone. A outra geratriz separatriz de sombra encontra-se ali e então eu posso desenhá-la aqui. Ela será a sombra real apenas até aqui. Vão ver? Portanto, esta parte será com traço forte e esta parte aqui com o traço interrompido característico das zonas invisíveis. Portanto, este ponto será um ponto de quebra desta sombra. Portanto, eu vou aqui prolongar a sombra até ao ponto B em sombra, com traço leve apenas. Portanto, aqui temos um ponto de quebra. Estão a ver? Já que a sombra real do ponto B vai encontrar-se, vamos procurá-la agora. Sombra real do ponto B, portanto, o raio de luz passa por aqui, intercepta ali a cota 0. Portanto, vai-me dar em sombra aqui, neste ponto. Portanto, eu tenho aqui B de sombra 1, precisamente neste ponto. Pronto, então esta geratriz vai passar neste ponto de quebra, aqui, e vai então para aqui, para esta projeção, para esta sombra do ponto B, sombra real do ponto B. A partir daqui será a sombra projetada pela circunferência, por este arco de circunferência, que será a sombra que precisamos de encontrar, projetada aqui no plano horizontal. Portanto,
enquanto que aqui, sobre o plano frontal, a circunferência da base projeta uma sombra que é também uma circunferência, já no plano horizontal, esta sombra será deformada e passará a ser um arco de elipse. Portanto, os procedimentos que se seguem têm por objetivo determinar esse arco de elipse. Vamos então aqui, eu vou utilizar agora o lápis vermelho para tentar esquematizar o melhor possível isto. Portanto, a técnica que usamos é, nós no fundo vamos precisar de saber com exatidão onde é que estão estes pontos de quebra da sombra da base, aqui, principalmente este. Uma das técnicas que se usam para encontrar estes pontos será o chamado plano luz-sombra passante. Portanto, o que é este plano? É o plano onde se situam todos os pontos de quebra da sombra que podem ocorrer neste exercício. Por exemplo, o plano de sombra passante será definido como? Será definido pelo eixo X, porque é um plano passante, e por um raio de luz que seja ele também passante. Portanto, estes dois elementos poderão determinar o nosso plano luz-sombra passante. Portanto, neste caso, nós utilizamos... em primeiro lugar, qual é que é o objetivo deste plano luz-sombra passante? O objetivo é que nós, por exemplo, como temos uma base circular, por vezes, pode dar jeito nós sabermos imediatamente onde é que esta base circular vai ter os seus pontos de quebra que vão projetar sombra exatamente sobre o eixo X. Então, eu vou funcionar ao contrário, no fundo, para definir este plano, que é um plano passante. Vou funcionar com um raio de luz, que pode ser um raio de luz qualquer. Aqui, no nosso caso, podemos fazer o quê? Podemos utilizar um raio de luz passante qualquer. Vamos fazê-lo, por exemplo, usando este ponto. Sei lá, aqui este ponto do eixo X, a origem do sistema, neste caso. Não é obrigatório que seja este, poderia ser qualquer ponto ao longo do eixo X, e por este ponto vamos fazer então passar um raio de luz passante. De acordo com o sistema de luz que estamos a usar, esse raio de luz passante será um raio de luz a 45 graus em ambas as projeções, de tal forma que a projeção frontal desse raio de luz estará aqui. Eu vou chamar-lhe L. Vou chamar-lhe L duas linhas. 2. Já tenho ali um L linha. E aqui teremos, na projeção horizontal, teremos L duas linhas 1. Portanto, o que é que eu pretendo, no fundo, encontrar? Pretendo encontrar o ponto onde esta reta vai intersetar o plano que contém a base. Ora, ambos os planos, quer o plano da base, que é um plano frontal, quer o plano luz-sombra passante, que está aqui definido com o auxílio desta reta, que é L duas linhas, são planos paralelos ao eixo X. Portanto, a interseção dos dois vai necessariamente dar uma reta fronto-horizontal. Então, essa reta fronto-horizontal estará situada onde? Estará situada onde esta reta, L duas linhas, tem a sua interseção com... Eu acho que escolhi mal o ponto aqui, porque vai-me dar aqui uma coincidência que pode, por vezes, gerar alguma confusão, mas, de qualquer das formas, isto é apenas uma coincidência que não tem que acontecer, acontece apenas porque eu escolhi esta reta e não uma reta, por exemplo, aqui ou ali, e, portanto, não tem importância. De qualquer das formas,
eu vou respeitar esta projeção horizontal e vou encontrar a projeção frontal correspondente a este ponto. Portanto, este ponto vai-me dar então sobre L2 linhas 2. Portanto, diremos que este ponto será o nosso ponto I', vamos chamar-lhe I', que é um ponto de interseção entre uma reta e um plano, mais uma vez. Portanto, vamos chamar-lhe I', aqui em projeção frontal, e aqui em projeção horizontal, I'1. Eu não vou aqui assumir que ele seja coincidente com este pontinho aqui, porque pode até nem ser exatamente. Portanto, vamos agora traçar a reta frontal horizontal que resulta deste ponto. Portanto, eu vou aqui, acerto ali e vou traçar esta reta. Será no fundo uma reta I, uma reta de interseção. Tem aqui a sua projeção frontal. É a reta de interseção destes dois planos, do plano luz-sombra passante e do plano da base do cone. A projeção horizontal desta reta I, obviamente, passará em I'1 e será coincidente com o próprio traço do plano de frente. Portanto, esta reta diz-me que o ponto da base, do contorno da base, que projeta sombra sobre o plano, sobre o eixo X, será aqui. Será este ponto. Assim como este ponto também projetará sombra sobre o eixo X. Simplesmente este não será importante porque ficará incluído dentro da própria sombra e, portanto, não terá que ser traçado. Portanto, este ponto de quebra será então podemos chamar-lhe o ponto Q. Temos aqui Q2 e teremos aqui Q1. É óbvio que nós até já determinamos este ponto. Q2, Q1. Para que possamos perceber. E a sua sombra será exatamente sobre o eixo X. Estão a ver? Quer ali, quer ali.